moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, você sabe, informação precisa de qualidade em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio é aqui no canal do Caju Tricolor. Então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Toda vez quando pingar vídeo novo aqui no canal e quando a gente fizer live, vai chegar a notificação, o aviso para você. Então inscreva-se no canal e ative o sininho, é muito importante pra gente, beleza? Deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação e comente, hein? Sua prioridade aqui no canal, comente aqui embaixo o que você pensa em relação aos assuntos que a gente comenta nos nossos vídeos, nas nossas lives. A sua opinião é sempre muito importante para o nosso canal, beleza? Passando rapidinho aqui para atualizar você sobre algumas situações envolvendo o jogo de hoje e o que pode comprometeu o planejamento do Grêmio em relação às próximas partidas. O Grêmio tem uma sequência difícil pelo Campeonato Brasileiro, tem o jogo contra o Atlético Goianiense hoje, aí pega Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional, sequência que vai ser definitiva para o restante de campeonato e restante de temporada do Grêmio. O Grêmio pode sair dessa sequência muito vivo ou pode sair dessa sequência praticamente rebaixado. Então a gente vai esmiuçar um pouquinho o que envolve o planejamento, jogadores que podem jogar, quem tá voltando, quem tá fora, enfim. A gente vai passar aqui um boletim do Grêmio nesse início de semana, tá bom? Falando um pouquinho sobre o jogo contra o Atlético Goianiense, o Grêmio já tem uma escalação definida, não deve ter nenhuma modificação em relação ao time que venceu o Juventude por 3-2. Existe a dúvida entre Borja e Diego Souza, mas a tendência é de que jogue o Diego Souza com o Borja no banco de reservas e entrando no decorrer da partida. Então, repassando a escalação: Breno, Wanderson, Paulo Miranda, Kahneman e Rafinha, fechando a defesa, Thiago Santos, Vilha Sante e Jean-Pierre no meio campo, Alisson, Douglas Costa e Diego Souza no setor de ataque, beleza? O retrospecto do Grêmio, é muito bom a gente lembrar que o Grêmio não vence fora de casa há cerca de um mês. A última vitória foi contra o Flamengo pelo placar de 1-0. O Grêmio tem 7 vitórias no Campeonato Brasileiro, apenas 3 vitórias fora de casa contra Fluminense, Cuiabá e Flamengo. Essas 3 vitórias do Grêmio, e desde que o Grêmio enfrentou o Flamengo naquela vitória por 1-0 com um gol do Borja, o Grêmio jogou 3 vezes fora de casa, contra Atlético Paranaense, contra Santos e Fortaleza. O Grêmio perdeu as 3 partidas. O Grêmio perdeu de 4-2 para o Atlético Paranaense, perdeu de 1-0 para o Santos e perdeu de 1-0 para o Fortaleza. Então o Grêmio precisa vencer, precisa pontuar fora de casa para alavancar essa corrida para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, tá? Sobre a lista de relacionados, vocês provavelmente já sabem, mas o Grêmio não terá o Lucas Silva, que está suspenso, o Borja está de volta e o Jeromel ficou em Porto Alegre. A gente falou na semana passada, em 2 ou 3 vídeos aqui do canal, que a possibilidade do Jeromel ser relacionado para o jogo contra o Atlético Goianiense era pequena e que o cenário mais provável era do jogo contra o Palmeiras no dia 31. E existia até a possibilidade do Jeromel, de repente, viajar para Goiânia, mas naquela questão de liderança, para complementar o grupo, para dar uma motivação para o pessoal, isso não acontece. O Jeromel fica em Porto Alegre, tá? Passando rapidinho aqui uma outra lista, que é uma lista muito importante. O Grêmio tem 11 jogadores pendurados pelo terceiro cartão amarelo, tá? 11 jogadores. Desses 11, 2 não foram relacionados, tá? O Fernando Henrique e o Vitor Bobsin. Esses 2 jogadores não foram relacionados e eles estão pendurados. Esses jogadores aqui, caso eles tomem cartão amarelo nesse jogo de segunda-feira, eles não enfrentam o Palmeiras. Caso eles tomem o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras, eles não enfrentam o Atlético Mineiro no meio de semana que vem, que é um jogo atrasado, o Grêmio vai fazer pelo Campeonato Brasileiro, um jogo lá do primeiro turno que foi adiado por conta de convocações para a data FIFA, tá? Vamos à lista: Rodrigues, Ferreira, Vitor Bobsin eu falei antes, Diego Souza, Fernando Henrique também falei antes, Luiz Fernando, Rafinha, Borja, Sarará e Jean-Pierre. Temos aqui 11 jogadores suspensos, e se tomarem o terceiro cartão amarelo, eles estão fora da próxima partida, tá? Tem um fato interessante aí, que, por exemplo, o Internacional, antes do Grenal, ele tem só o jogo contra o São Paulo. O Grêmio tem jogo contra o Atlético Goianiense, contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro. Então, não há um risco de, por exemplo, tomou cartão hoje, tá fora do Grenal. Não, tá? Mas são 11 jogadores pendurados. E passando aqui, uma situação muito interessante, que é a situação envolvendo o Jean-Pierre. Afinal de contas, um jogador que ganhou uma oportunidade com o Wagner Mancini, muita gente esperava que talvez o Campas fosse de fato aproveitado, mas
Não, o Mancini pegou e botou o Jean-Pierre para jogo, foi bem contra o Juventude, e mesmo que o Wagner Mancini tenha dito aí na entrevista coletiva que já recomendou o Jean-Pierre, que é uma atitude para o Jean-Pierre fazer, ser mais rápido, acelerar mais o jogo. Afinal de contas, o próprio Wagner Mancini falou que o Jean-Pierre, ele considera o Jean-Pierre como um jogador uma qualidade acima da média, tá? Mas o Jean-Pierre tem um dado muito interessante que é, mais uma vez ele começa um trabalho de um treinador como titular, e agora ele vai lutar para não acontecer o que aconteceu com os últimos 3 técnicos do Grêmio, que é ir para a reserva e cair no ostracismo, digamos assim, do time, né? Porque com o Thiago Nunes, ele ganha uma oportunidade no time titular, começa até de certa forma bem, depois decai e vai para o banco de reservas. Com o Filipão, ele ganha uma oportunidade também no time titular. Logo no início de trabalho do Filipão, faz um gol contra a LDU, o gol foi do Léo Pereira, mas ele dá assistência lá naquele jogo contra a LDU, uma jogada em que ele correu um monte, buscou a bola na linha lateral, vocês vão lembrar. E com o Thiago Gomes, no jogo contra o Fortaleza, o Jean-Pierre começa como titular. Então, nos últimos 3 técnicos que o Grêmio teve, se a gente considerar o Thiago Gomes, ele teve uma oportunidade de time titular e depois decaiu. Com o Wagner Mancini, é a 4ª vez no ano que ele está recebendo essa oportunidade no início de trabalho de algum treinador. Vamos ver se agora vai conseguir manter uma regularidade boa. Afinal de contas, ele foi bem no jogo contra o Juventude, teve até uma boa aprovação da torcida, correu, se esforçou, deu carrinho, ajudou muito o time na construção. Talvez seja o armador que o Grêmio precisa para esse restante de temporada e que talvez o Grêmio não encontre no Campas, pelo menos para esse ano, né? Pô, vamos torcer aí para que o Jean-Pierre tenha a regularidade que o torcedor tanto espera que ele tenha, porque afinal de contas a qualidade desse jogador é indiscutível, beleza? Então, passando rapidinho aqui para atualizar esses assuntos. Lembrando, jogo do Grêmio contra o Atlético Goianiense, 8 horas da noite, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Transmissão, o Sport TV vai passar para todo o Brasil, menos para o estado de Goiás, e aí o estado de Goiás acompanha o jogo no Premier, tá bom? Mas o jogo pro Rio Grande do Sul vai ter transmissão do Sport TV, beleza? Grande abraço, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like e comenta. Tamo junto, valeu, até a próxima, tchau!